Muito boa noite a todos. Vamos aguardar mais alguns instantes apenas para a gente dar início. Sinal de internet. Eu vou tentar ativar de uma outra forma. Vamos lá? A internet não está muito boa, oscilando um pouco, mas de qualquer maneira ficará gravado depois. Que Jesus a todos abençoe, que nos fortaleça nessa oportunidade, que os bons espíritos nos inspirem nesse momento em que passamos, para que saiamos fortalecidos desses instantes, dessas provas que com certeza vêm para nos fortalecer ainda mais e nos fazer crescer. Nas quintas-feiras, às 20 horas, nós iniciaremos, a partir de hoje, o estudo desse livro. Um pequeno grande livro chamado Irmão. Esse livro é a psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, e ele fala muito aos nossos corações. E pelo prefácio, eu até enviei a todos o prefácio da obra nessa semana, ele nos convida justamente nesse momento de dores e testemunhos que passamos. O prefácio dele é justamente uma resposta àqueles que sofrem. Rapidamente eu vou ler, antes de iniciarmos algumas reflexões. Prezado irmão, a ti que nos procuras nas horas difíceis, quando inquietantes indagações te escaldam o pensamento, que perguntas tantas vezes de olhos molhados pela razão da dor, que solicitas esperança nos momentos em que as provas te ameaçam com o frio do desalento, que reclamas algumas frases de fraternidade e compreensão quando a tristeza te visita, que te encontra a sós na expectativa de uma palavra renovadora, que erraste e agora te empenhas em reajustar-te, que buscas entendimento com relação aos problemas do destino e do ser. A ti dedicamos este volume despretensioso, convidando-te a meditarmos juntos nestas páginas simples que refletem algo das lições que nos foram legadas pelo eterno amigo, sempre disposto a instruir-nos e a socorrer-nos, nosso infatigável companheiro e amado Jesus, Espírito Emmanuel. Esse prefácio foi escrito em Uberaba, no dia 28 de maio de 1980. Então veja, a quem ele convida a reflexão dessa obra? Aqueles que estão nas horas difíceis, que estão com os olhos molhados pela razão da dor, aqueles que precisam de esperança, que procuram frases de fraternidade no momento em que está em tristeza, aqueles que estão a sós, aqueles que erraram e buscam agora com empenho mudar o destino. Então a gente percebe que é um convite para todos nós, porque quem de nós não está nesse momento passando por uma dessas situações na nossa existência? Jesus, ele foi muito claro
ao afirmar o seguinte: na vida só tereis aflições. Tende bom ânimo. Ele não quis nos iludir. Cada um de nós passaríamos momentos de provação, momentos difíceis, e não saberíamos exatamente quando. De acordo com o nosso planejamento reencarnatório, isso pode vir na infância, na adolescência, na madureza, ou ainda na fase final da nossa existência. O fato é que ninguém passará pela Terra sem ter algum desses instantes, algum desses momentos de dificuldade, justamente para que consiga aproveitar ao máximo a experiência na Terra. Se estivéssemos numa viagem festeira, a passeio, como o nosso espírito crescer? Seria muito difícil. Então essas experiências complexas surgem para que consigamos exercitar a capacidade nossa para nos sublimarmos. No 1 do livro, Emmanuel ele abre o estudo anotando: Deus vem vindo. Ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Observas-te no ápice da resistência e em muitas ocasiões te inclinas para a ideia de deserção. Vamos parar um instante. Ninguém conhece as tribulações que às vezes estão no nosso íntimo. Às vezes queremos esconder até de nós. Não gostaríamos de estar sentindo aquilo. Muitas vezes sentimos reações junto àqueles que conosco convivem. São momentos de dificuldades que passamos para compreender esse ou aquele. É o companheiro que nos exige a paciência. É a esposa que nos pede renúncia. É o filho problema que nos traz ainda as maiores dificuldades. E aparentemente ninguém conhece o que está no íntimo. Muitas vezes nós até conseguimos disfarçar, com um sorriso no rosto, não falando nada daquilo, mas o peito vai agoniado. Não nos esqueçamos, no entanto, que Deus sabe o que nós passamos, o que nós estamos padecendo. E ele chega a afirmar, conhecedor que é da intimidade humana, que diante dessa situação, muitas vezes nós pensamos em ideias, temos ideias de deserção. O que significa isso? Ideias de abandonar tudo. Ideias de jogar tudo para o alto. De sair do lar, de sair do emprego, de jogar tudo para o alto, de falar supostas verdades. Só que, se não compreendermos o porquê passamos por aquilo, realmente não sentiremos força para continuar e dar mais um passo. No entanto, se a compreensão se fizer, teremos uma força maior para resistir e para dar mais um passo. Isso é importante. Às vezes nós ficamos imaginando e pensando como serão os momentos finais das nossas dores. Quando acabarão? E na verdade, precisamos nos estruturar para passar um momento. Precisamos nos estruturar para passar um dia, para dar mais um passo. Essa ansiedade de ver tudo acabado logo, em termos de problema, Jesus percebeu e disse o seguinte: a cada dia basta a sua, o seu mal. A cada dia basta o seu turno. Não vamos procurar a data final da nossa prova, mas saibamos trilhar a nossa prova passo a passo. Porque embora ninguém saiba muitas vezes o que se passa no nosso íntimo, tenhamos a certeza que Deus sabe. E se compreendermos isso,
o que nós estamos ganhando espiritualmente, será mais fácil superar. O que eu ganho com um problema? Como que eu consigo compreender o problema? Analisemos profundamente onde os nossos pontos vulneráveis são atingidos no momento nosso de dor. Quais os pontos vulneráveis que temos são acionados naquele momento de dificuldade? Será exatamente aí que eu estarei desenvolvendo recursos morais, espirituais, estarei crescendo para Deus. O anjo, ele não se forma e não se forja a partir do cristal, mas ele desenvolvendo passo a passo, a partir de cada dificuldade e momento vivido. Emmanuel continua dizendo o seguinte: entretanto, insiste no cultivo da paciência um tanto mais, e resguarda-te nos deveres que a divina providência te confiou. Deus vem vindo. Então, quando as tribulações estão na minha intimidade, quando eu quero desabafar e às vezes eu não posso nem falar para a pessoa que está do lado o que eu passo, quando eu penso em jogar tudo para o alto, é importante eu compreender aquilo e, no dizer de Emmanuel, insistir no cultivo da paciência. Insiste no cultivo da paciência um tanto mais e resguarda-te nos deveres. Então, as provas vêm nos ensinar paciência. Como iríamos aprender paciência, desenvolvê-la sem problemas, sem testes? Não haveria como. Então, um pouco mais de paciência e o meu pavio da paciência vai se ampliando. Esse pavio da paciência vai aumentando de expressão. Eu vou resistindo um pouco mais. E muitas coisas que antes eu explodia, eu vou acabar percebendo que não explodo mais. Que eu já consigo me conter um tanto mais. E ele fala, onde se resguardar? Nos deveres que a divina providência te confiou. Quais são os deveres que a divina providência me confiou? Quais são os deveres? Dever é a minha obrigação moral. Então, ela me confiou o dever da família, ela me confiou o dever do trabalho, ela me confiou o dever de ser útil ao próximo. Então, nesses momentos difíceis que eu preciso desenvolver a paciência, Emmanuel fala, te resguarda nos deveres que você tem, nas pessoas com quem você tem compromisso. Qual é o meu compromisso com essa pessoa que está do meu lado agora? Atende o compromisso. Às vezes, achamos que o nosso compromisso é tão distante. Muitas vezes consideramos que o nosso compromisso está longe, ele está muito perto. Então, Emmanuel, nesse livro Irmão que estamos estudando, começando hoje, ele diz o seguinte, tem tribulação? Olha como que é uma linha lógica. Está atribulado? Está a ponto de explodir? Pensa em desistir? Resguarda-te na confiança em Deus. Resguarda-te nos teus deveres e na certeza que Deus vem vindo. Trabalhando paciência. Trabalhando paciência. Ele continua então falando. Perdeste as mais belas aspirações em vista dos golpes que a realidade te desferiu. Por vezes sentes o ímpeto de agir contra a própria existência. Olha que importante esse item. Perdeste as mais belas aspirações em vista dos golpes que a realidade te desferiu. Muitas vezes estas belas aspirações são as ilusões que nós criamos. São as ilusões que nós temos.
São os traços que nós possuímos das velhas existências, daquele período em que éramos servidos, do período em que talvez tivéssemos muitos recursos, do período em que vivíamos exclusivamente para o nosso próprio eu. Quando reencarnamos, esse homem velho fala alto. Ainda sente a vontade de permanecer na ilusão. Ainda queremos permanecer nessa ilusão. E ele diz, se no entanto, a vida, através dos seus golpes e aspirações, e aí a gente faz um adendo, agradeçamos. Agradeçamos porque permanecer em ilusão, fatalmente nós nos desiludiremos no momento da nossa desencarnação. O espírito Militão Pacheco, no livro O Espírito da Verdade, diz que ao longo das reencarnações nós nos iludimos na Terra para nos desiludirmos no plano espiritual. E vivemos esse binômio, ilusão-desilusão, ilusão-desilusão. Então, quando a desilusão chega e elimina uma bela aspiração que eu tinha no passado, mostrando a nossa realidade, olha que importante. Nós sentimos muitas vezes a vontade de agir contra a própria existência. Agir contra a vida. Às vezes ideias de suicídio. Olha só. Quando a gente pensa em matar-se, isso também pode traduzir eliminar sonhos, eliminar projetos no bem. Já que as coisas não estão dando certo, eu não ajudo mais ninguém. Matei algo que poderia se transformar divino em mim. Algo que eu poderia construir que geraria no futuro uma identidade divina. Mas a grande realidade é que ninguém foge de si mesmo. Se quando nos desiludirmos, chega-nos essa ideia de desferir algo contra a nossa própria vida, lembremos que ninguém foge de si mesmo. Que no dizer dos bons espíritos, ao chegar no mundo espiritual pelas portas do suicídio, a primeira coisa que iremos constatar é que continuamos vivos. E agora, além do problema que nós tínhamos na Terra, passaremos a ter outro muito maior, fortalecido pelas ideias do remorso, pelo sentimento de culpa, pelas dificuldades naturais que deverei enfrentar no além-túmulo. Quando essa sustentação eu não tiver, busquemos socorro na prece, na casa espírita através do passe, no estudo do Evangelho, na medicina oficial, pois muitas vezes vamos somatizando essas ideias depressivas, de tristeza, de dores, e aquilo acaba gerando dificuldades de natureza orgânica que serão necessários medicamentos para eu me reequilibrar. O que eu não posso é achar que aquilo é frescura, simplesmente. Deverei procurar alternativas. E o que Emmanuel aconselha diante disso? Conserva-te, porém, na paciência, um tanto mais, e prossegue na execução dos teus próprios encargos. Deus vem vindo. Então, mais uma vez, ele fortalece. Numa nova realidade de dificuldades, ele pede, se conserve na paciência. Um tanto mais. Um tanto mais. Então vejam, ele não está pedindo o infinito de paciência, porque nós não temos. Somente o seguinte, é a única coisa que ele solicita, diante desse quadro, um tanto mais de paciência. Ou seja, vou contar mais uma vez até 3. Vou aguardar mais um instante. No momento de dificuldade que eu tenho, vou segurar a onda.
principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde acabamos ficando reclusos no lar, ideias de medo, ideias de enfermidade. Muitas vezes a nossa mente, ela cria doenças imaginárias e começamos a cultivar tudo isso. Ideias pessimistas, de morte, e vamos entrando no núcleo enfermo que não raro vem essas ideias, inclusive suicidas. Então, Emmanuel fala o seguinte: paciência. E será que diante disso a gente consegue enxergar algo de bom? Não é? Porque quando está tudo nebuloso, lembremos de um avião. Aqueles que já viajaram, já voaram num dia nublado, quando suplanta as nuvens, ali se encontra o céu azul, o sol. Então esses dias são convites de esperança para que logo mais, a gente saindo fortalecido dessa situação, a gente se depare com o sol, com o céu azul novamente, nesses dias. E aí isso dá para trabalhar a paciência. Estamos mais próximos dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo. Estamos descobrindo o valor das pequenas coisas no lar. A ajuda que um pode dar ao outro, isso nos auxilia em dar mais um passo. Então, dentro desse trabalho de paciência é viver mais uma hora, mais um momento, mais um instante. Mais uma vez, não pensando quando tudo vai acabar, mas pedindo forças para superar mais uma hora, mais um dia, mais um momento. E Emmanuel fala, Deus vem vindo. Continuando, ele fala, a solidão te oprime os sentimentos, embora quase sempre te vejas na multidão. Nesses instantes, parece-te que a morte se aproxima e não raro experimentas a tentação de abraçar a fuga e a irresponsabilidade. No entanto, usa a paciência um tanto mais e persevera nas tarefas que a vida te deu a realizar. Deus vem vindo. Olha que importante. Nesses momentos em que nos encontramos, tanto agora quanto na nossa própria vida, às vezes os nossos negócios profissionais não estão dando certo, passamos por provas difíceis, a dor no corpo, a desencarnação de um ente querido, alguém na família que está com uma doença, e nos sentimos. Muitas vezes temos a tentação do quê? Olha o que ele diz, de abraçar a fuga e a irresponsabilidade, ou seja, jogar tudo para o alto. Fugir. E quantas vezes nós não encontramos isso? Pais e mães de família abandonando o lar em busca do quê? De outras emoções. Diante de um problema, muitas vezes nos voltamos para o vício. Não conseguindo superar aquilo, partimos para algo que somente nos faça esquecer. Então, supostamente, eu esqueço daquele meu problema por um tempo. É uma fuga. Mas quantas vezes não procurávamos fugir? Não procurávamos fugir do nosso problema através de viagens, de compras. Alguns até falavam shopping terapia, fazer terapia no shopping. Certa vez uma pessoa me disse o seguinte, Rodrigo, quando está terminando o trabalho, meu trabalho profissional, e eu vejo que está chegando a hora de ir para casa, me bate uma agonia. Eu me sinto tão mal porque eu vou chegar lá e vai ter problema, e vai ter esse falando isso. Então é muito fácil para uma situação dessas a pessoa abandonar tudo e fugir. Só que ninguém avança deixando rastros a corrigir para trás, espiritualmente falando. Eu não consigo avançar
com dívidas no meu passado sem serem acertadas. Eu não consigo evoluir sem aceitar-me com a própria consciência. Então, quando passar essas ideias, diz Emmanuel, se lembre, use a paciência um tanto mais e persevera nas tarefas que a vida te deu a realizar. Quais tarefas? Às vezes coisas simples. Às vezes o que a gente precisa no momento é lavar louça, é lavar roupa, é limpar a casa, para sair de uma monoideia, para mudar a minha vibração, a minha sintonia, daquele instante, ouvir uma música, tocar uma música, ensinar uma criança a fazer algo, ler um bom livro, fazer uma prece, fazer uma caminhada em meio à natureza, agir no bem, auxiliar alguém para que eu saia de uma onda e me recupere. Para ter paciência, pois Deus vem vindo. E terminando, Emmanuel diz: lembra os obstáculos e crises, quedas e provas que já atravessaste, dos quais sempre ressurgiste para o equilíbrio e para a busca da felicidade, sem que saibas explicar de que maneira te refizeste para a alegria de viver e conviver. Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências. E nunca te acomodes com o desespero. Se ainda não dispões de segurança a fim de sustentar a própria fé, acalma-te, trabalha, serve, espera e guarda a certeza de que Deus vem vindo. Então, no momento ápice da nossa dor, nos lembremos das nossas existências, da nossa história de vida. É a primeira vez que estamos passando por essa dor, por uma dor parecida, por algo parecido. Olhemos para trás. Quantas coisas a gente já não superou? Muitas pessoas já tiveram e passaram fome. Outras olharam para trás e se recordarão agora de momentos do desemprego. Outros observarão uma desencarnação de um ente querido e falaram o seguinte naquela hora: eu nunca vou superar isso, mas Deus nos renovou as esperanças do reencontro. E aí a gente percebe, nossa, eu já superei aquilo. Olhando para trás, a gente perceberá que já subimos montanhas. E essa montanha agora, estamos a caminho de superar. Não tenham dúvidas, quando terminarmos essa montanha, uma outra maior estará diante de nós. Porque nós temos que crescer. Nós temos que progredir. Quando um aluno está nas séries primárias e ele acha que aquilo é muito difícil, ele termina o ano seguinte, ele tem uma experiência ainda mais complexa, ainda mais desafiadora para que ele cresça. Se quando, para uma criança de 9 anos, 8, que está estudando matemática, por exemplo, mostrássemos o cálculo de um pós-doutorado, compreenderia de forma alguma? Tudo a seu tempo, passo a passo. Hoje que comemoramos o nascimento de Chico Xavier, dia 2 de abril, ele que nasceu em 2 de abril de 1910, olhamos para a grandeza de Chico e falamos o seguinte: como que eu vou chegar até lá? Chico é luz. Quantas renúncias. Era muito difícil acompanhar. Tinha que ter muita saúde para acompanhar a doença do Chico. Então observamos para esse modelo e falamos: não conseguiremos chegar, mas passo a passo. Quantas coisas pequeninas, mas boas nós já podemos fazer? Nesse momento difícil, às vezes já montamos uma marmita
para alguém que nos bate à porta com fome? Já olhamos e percebemos que temos uma roupa em excesso e poderemos doar? Auxiliamos esse ou aquele? Pequeninas coisas, mas que ao longo do tempo, continuamente, farão com que cresçamos em luz, em bagagem espiritual. E não chegaremos somente no limite do Chico. Afirmou Jesus: vós sois deuses. Tudo que eu faço também podeis fazer, e muitas outras coisas. Então, esse nosso destino evolutivo é grandioso. Não se encerra numa simples romagem terrena, num corpo frágil, onde um vírus pode eliminar o nosso espírito imortal, porque fomos um dia criados, mas não teremos fim. Esse sobrevive sempre, e cada vez mais grandioso será o seu destino, quanto mais ajustado às verdades do Evangelho estivermos. Na próxima quinta, às 20 horas, nós estudaremos o segundo capítulo desse livro, Irmão. Um pequeno grande livro, igual eu falei, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 2 é Palavra em Palavra. Convido a todos, aqueles que tiverem já para ler esse item 2, baixarem na internet, nesses momentos. Se não, no dia, nós juntos refletiremos também. Que Jesus a todos abençoe, ilumine os lares, fortaleça a todos, com ânimo, com bênçãos, em forma de paz, luz e harmonia. Até a próxima. Muito obrigado.